Seja bem-vindo. Meu nome é Valentino Leão, sou o narrador do canal Arquivos da Revolta e de muitos outros canais por aí no YouTube. Peço para que faça um café e sente-se confortavelmente em um sofá, porque a história que você vai ouvir hoje é digna de reconhecimento. O ano era 1878. No Vale do Paraíba Paulista, o ar era pesado, denso, com o cheiro de terra úmida, fumaça de lenha e o odor metálico do suor. Era o cheiro do café, o ouro vermelho que manchava as encostas e destruía as mãos. A riqueza do império brotava ali, regada por um sistema que rangia sob o peso de sua própria contradição. Na prática, uma piada cruel. Um labirinto jurídico desenhado para proteger o capital, não a vida. A lei dizia que os nascidos daquele dia em diante seriam livres. Mas livres era uma palavra com muitas sombras. A lei oferecia ao senhor duas opções: entregar a criança ao Estado aos 8 anos, recebendo uma indenização, ou utilizar seus serviços até os 21 anos, como pagamento pela sua criação. Na fazenda Santa Cruz, a 17 léguas da vila, a lei era apenas mais uma linha no livro de registros do feitor. O fazendeiro, Lúcio Tavares de Andrade, via a lei não como uma libertação, mas como um prazo de validade. Crianças nascidas após 1871, os ingênuos, tornaram-se um ativo volátil. Era preciso vendê-los antes que a burocracia decidisse que valiam menos. Suas janelas eram como olhos vigilantes. As varandas, um teatro de onde a família Tavares de Andrade assistia ao seu domínio. Abaixo, no vale, espremiam-se as senzalas. De longe, pareciam apenas longas cabanas de pau a pique. De perto, eram feridas abertas na terra. O cheiro ali era outro: mofo, fumaça de cachimbo barato, o odor azedo de corpos exaustos e medo. Lúcio governava retirando privilégios. Um dia era a ração de carne, no outro, a permissão para o pequeno roçado de subsistência. No seguinte, o direito de acender um lampião após o sino das 8. Ele desfazia um homem ou uma mulher sem nunca levantar a voz, apenas com um gesto displicente da mão. Seu filho mais velho, Augusto, era o oposto. Augusto precisava provar sua virilidade, sua herança de poder. Ele imitava os métodos do pai, mas com um entusiasmo de aprendiz que beirava o desespero. Humilhava os escravizados na frente de visitas, usava o chicote por infrações imaginárias e reservava um tipo especial de atenção às mulheres mais jovens. Sua mãe, Dona Estela, uma mulher pálida e cansada de tantos silêncios matrimoniais, fingia não notar a crueldade do filho, assim como fingia não notar as irregularidades do marido. Ele notava tudo: quem dormia onde, quem falava com quem, quantas sacas de café saíam, quantos partos ocorriam. Seu livro era o verdadeiro cofre da fazenda. Mas Bernardino tinha duas fraquezas. Bebia cachaça todas as tardes, pontualmente após o almoço, e temia mais o inferno descrito pelo vigário do que qualquer revolta dos cativos. O vigário, por sua vez, visitava a fazenda, benzia os registros de batismo, muitos deles preenchidos com datas convenientes para o senhor, e aceitava o dízimo generoso de Lúcio, garantindo que o crédito do fazendeiro na casa bancária em Santos continuasse sólido. A engrenagem era perfeita. Neste mundo vivia Yara dos Santos. Ela tinha 22 anos. Suas mãos contavam uma história de dor. Eram permanentemente vermelhas e ásperas, as palmas queimadas pela soda cáustica usada para fazer o sabão da casa grande e alvejar os lençóis de linho. Mas aquelas mãos, apesar das cicatrizes, moviam-se com a precisão de um relojoeiro. Prova com a ponta do dedo mindinho. Seu tempero era a única coisa que arrancava elogios de Lúcio. Fora de seu pai, um homem levado por uma febre quando ela tinha 7 anos, o pente era tudo o que restava dele. Nas noites sem lua,
Quando o silêncio da senzala era quebrado apenas pela tosse seca dos mais velhos, ela sentava na sua tábua estreita, colocava o menino no colo e passava os dentes do pente de chifre nos cabelos crespos dele. Ela não cantava cantigas de ninar. Ela sussurrava promessas que ninguém mais ouvia. Promessas de rios e matas que ela mal conhecia, mas que insistia em manter vivas na voz. Lúcio Tavares de Andrade chamou Yara à varanda. Ele não a olhou nos olhos. Olhava para os seus pés descalços no ladrilho. Dívidas que só ele conhecia, provavelmente com a casa bancária em Santos, que exigia garantias. O menino, sendo ingênuo, era uma garantia legal, mas que se desvalorizava a cada ano. Um comerciante de Taubaté estava interessado. O preço era bom. O zunido dos insetos, o barulho do pilão ao longe, tudo se dissolveu. Yara sentiu o chão desaparecer, mas ela não gritou, não implorou, não caiu de joelhos. Ela apenas olhou para o ponto onde o morro encontrava o céu e assentiu, uma única vez. O silêncio que se instalou na cozinha da casa grande era mais profundo que o poço. Os outros escravizados da casa, que antes buscavam sua presença pela calma que ela emanava, agora a evitavam. O silêncio dela era um espelho da própria miséria deles, e ninguém aguentava se olhar. Ela continuou seu trabalho com a mesma precisão de relojoeiro. 3 voltas no tacho, pausa, prova. Mas a comida, diziam, perdeu o sabor. Era o pente de chifre, agora frio, guardado permanentemente no bolso. 2 vezes por semana, Yara precisava carregar as pesadas latas de água do poço, que ficava nos fundos da propriedade, até a cozinha, subindo a escada externa de pedra. Augusto tornou um hábito esperar por ela nesses momentos. Ele não a tocava, não no início. Ele apenas a seguia, os olhos pesando sobre ela mais do que as latas cheias. Ele fazia comentários sobre a força dela, sobre seus braços, sobre o suor em sua nuca. Ela havia se levantado antes do galo para acender o fogão. O corredor que ligava a despensa à cozinha principal estava escuro, iluminado apenas por uma nesga de lua que entrava por uma fresta. Augusto saiu das sombras. O cheiro de aguardente e rapé veio primeiro. Ele a prendeu contra a parede fria. Yara não se moveu, apenas apertou as mãos vazias em punhos. Ele riu, um som curto, e deu um passo para trás, satisfeito por tê-la feito responder. Pense nisso, Yara. Uma noite razoável pela chance de ter seu moleque de volta. Quando finalmente chegou à cozinha, suas mãos tremiam tanto que ela derrubou a primeira lata de água, molhando os degraus e o chão da cozinha. Ela passou a hora seguinte limpando, esfregando a pedra com uma fúria silenciosa, as unhas arranhando o piso. À noite, na senzala, ela se deitava na tábua estreita e ouvia o ranger dos próprios ossos. O silêncio que ela guardava para se proteger, para sobreviver, para não dar a eles a satisfação de vê-la quebrada, agora parecia outra coisa. Era coragem, manter-se inteira enquanto eles a partiam em pedaços? Ou era covardia não ter arranhado os olhos de Augusto naquele corredor? A parede da senzala, úmida e fria, parecia repetir o que os mais velhos diziam em sussurros, uma frase que era ao mesmo tempo uma prece e uma maldição. Vai chegar o dia. Quanto tempo até que o silêncio se tornasse tão pesado que a sufocaria, ou tão pressurizado que explodiria? A Páscoa. Ela abaixava os olhos sempre que Augusto passava. Um murmúrio de sim, senhor em seus lábios, antes mesmo que ele falasse. Ela limpou o vômito dele da varanda em uma terça-feira que ele voltou bêbado da vila, sem demonstrar repulsa. Ela aturou os olhos dele em sua nuca enquanto servia o jantar, o roçar acidental de sua mão nas dela quando entregava o café. Lúcio Tavares de Andrade notou a eficiência renovada e comentou com a esposa que a peça parecia finalmente ter se ajustado à sua nova realidade. Bernardino, o feitor,
Anotou em sua caderneta que Yara estava calma, um eufemismo para quebrada. Estava se envergando, como um galho de amieiro sendo puxado para trás, acumulando tensão. O menino não veio. Ele a dispensou com um aceno. A verdade chegou numa quinta-feira chuvosa, trazida por um tropeiro. Ele não era da região, estava apenas de passagem, levando mulas para o sul. Parou na Santa Cruz para buscar um saco de farinha e fugir da tempestade. Estava encharcado e bêbado antes mesmo do meio-dia. Ele estava na cozinha dos fundos, perto do fogão, tentando secar o ponche, enquanto Yara lhe servia uma caneca de café forte e sem açúcar. Ele reclamava da lama, das mulas e dos preços. Tive que levar um ingênuo para lá semana passada. Coisa de primeira. Um moleque forte, de uns 2, 3 anos, veio de um tal comerciante de Taubaté. Diz que o primeiro dono, um barão aqui do vale, se arrependeu da venda. Mas era tarde. O bicho já estava com um novo dono na corte. Yara continuou moendo o café por mais 10 minutos, mesmo depois que a tigela de grãos acabou. O som da manivela girando em falso era um grito seco. E no vácuo, as coisas mais perigosas podem crescer. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo ao mecanismo, ela estava começando a desmontá-lo em sua mente. Sua rotina se tornou sua camuflagem. Yara, a cozinheira silenciosa, tornou-se Yara, a sombra que registra. Todos os dias, após o almoço pesado que Yara lhe servia, feijão gordo, torresmo, arroz e couve, ele ia para seu pequeno escritório ao lado da Túlia. Yara observava, da janela da cozinha, ele tomar sua garrafa de cachaça. Ele bebia metodicamente. Às 13h30, ele encostava a cabeça na mesa. Yara sabia, porque o silêncio do pátio se tornava absoluto. Às 15 em ponto, o sino da fazenda tocava, chamando os trabalhadores do campo de volta para a segunda etapa do dia. O sino acordava Bernardino. Ele saía do escritório, o rosto amassado, e ia supervisionar a pesagem. Ele dormia por 90 minutos, todos os dias. E seu livro de registros, a caderneta que era a prova das vendas ilegais de Lúcio, ficava sobre a mesa, ao lado da garrafa vazia. Toda terça-feira ele se banhava, usava água de cheiro e vestia sua melhor roupa de linho. Saía para a vila ao meio-dia, montado em seu cavalo alazão. Ele ia para jogar, beber e encontrar mulheres na vila. Yara sabia disso porque ouvia as lavadeiras comentando sobre as manchas que encontravam nas camisas dele. Ele sempre voltava ao anoitecer, sozinho. Usava o caminho principal, mas no último quilômetro, pegava um atalho que cortava uma parte densa do cafezal, perto do rio, para chegar mais rápido aos fundos da casa grande, evitando o olhar do pai. Ele voltava bêbado, cantando baixo, o cavalo andando a passo lento. A primeira sexta-feira de cada mês era o dia da contabilidade espiritual e financeira. O padre chegava no fim da tarde. Yara servia o jantar. Depois, ela levava o vinho do porto para o escritório de Lúcio. O padre e o fazendeiro trancavam-se. Yara, ao recolher a louça, ouvia trechos, crédito em santos, batismos, datas que precisam bater. O vigário era o notário de Lúcio. Ele saía tarde, sempre depois das 10, a barriga cheia de vinho e os bolsos cheios de doações para a igreja. Ele saía amparado por Lúcio até a carruagem, rindo alto das próprias piadas. Naqueles dias, Lúcio dormia até tarde na manhã seguinte, e a fazenda funcionava sem seus olhos diretos. Havia uma na varanda dos fundos, perto da despensa, que rangia se pisada da maneira errada, mas que, se levantada com a ponta de uma faca, revelava um vão escuro e seco. As paredes eram de madeira grossa, mas perto do chão, onde a umidade tinha trabalhado, havia frestas. Frestas largas o suficiente para ver o interior do escritório de Bernardino. Ela guardava a pedra bruta num caixote trancado na despensa.
A chave ficava num prego alto, acima da porta. Bernardino achava que ela não alcançava. Ela usava um banco. As trilhas finas que cortavam o cafezal, invisíveis para quem olhava de cima. O caminho que levava ao rio, onde a correnteza era forte depois das chuvas. O caminho que levava ao velho engenho de açúcar, desativado há anos, cujas engrenagens estavam enferrujadas e cobertas de musgo. Um lugar que todos evitavam, dizendo ser mal assombrado. Havia comida farta, quentão e cachaça liberada para os escravizados até a meia-noite, para manter a moral. Músicos vinham da vila. Uma fogueira imensa era acesa no terreiro principal, em frente à casa grande. Yara continuou seu trabalho. 3 voltas no tacho, pausa, prova. Mas agora seus gestos não eram de cozinheira. Eram de um estrategista. Ela calculava o tempo da bebida de Bernardino, o tempo do trajeto de Augusto, a profundidade do sono de Lúcio após a visita do padre. O pente de chifre em seu bolso parecia mais pesado. Ela o tocava à noite e não era mais um objeto de luto. Era uma promessa. Diferente das promessas dos homens brancos, a dela seria cumprida. Elas agora sussurravam: está chegando o dia. A noite de São João chegou como uma febre. O ar estava seco, cheirando a palha queimada, amendoim torrado e quentão. No terreiro principal, a fogueira era uma besta laranja que rugia para o céu sem estrelas, lançando sombras distorcidas que dançavam nas paredes brancas da casa grande. Os músicos da vila, um sanfoneiro cego, um violeiro e um homem que batia num zabumba, tocavam um forró rápido, quase desesperado. A cachaça fluía livremente para os escravizados, e a regra era clara: até o sino da meia-noite a disciplina seria frouxa. Eles mediam as distâncias. Ele via a cozinheira silenciosa, a mulher que ele acreditava ter quebrado com uma promessa falsa. Ele sorriu para ela, um sorriso que prometia uma visita mais tarde, quando a festa diminuísse. Bernardino, o feitor, estava ao lado do barril de cachaça, sua caneca sendo reabastecida constantemente. Ele já não anotava nada em sua caderneta, apenas bebia, o rosto vermelho pelo calor e pelo álcool. A primeira oportunidade veio por volta das 10 horas. A música estava no auge, o barulho ensurdecedor. Augusto, rindo alto, agarrou uma das moças da cozinha e a puxou para a escuridão, para além do círculo de luz da fogueira. Yara observou de longe. A moça conseguiu se desvencilhar e correu de volta para a luz, chorando baixo, mas ninguém pareceu notar, exceto Yara. Seus olhos pousaram em Yara, que estava parada perto da despensa, segurando um cântaro de barro vazio. Ele interpretou seu olhar parado como um convite. Ela não pegou o caminho da senzala. Ela pegou a trilha estreita que levava ao rio, a trilha que passava rente ao velho engenho de açúcar desativado. O velho engenho era uma carcaça de madeira escura contra o céu. As engrenagens da moenda estavam expostas, enferrujadas, uma boca de ferro denteada coberta de musgo e escuridão. A música da festa era um zumbido distante. Ele estava a poucos metros. Augusto parou, surpreso pelo desafio silencioso. Naquele segundo de hesitação, ela usou o peso do corpo dele contra ele. Ele tropeçou para frente, tentando agarrar o ar onde ela estivera. Foi um arquejo, um som de surpresa quando ele caiu na escuridão, no abraço dos dentes de ferro enferrujados. Houve um impacto metálico e úmido, seguido de um silêncio profundo. Ela se virou e caminhou de volta para a luz da fogueira, seus passos tão firmes e sem pressa quanto quando ela carregava as latas de água. O sino da meia-noite soou, encerrando a festa. Os músicos pararam, os escravizados se recolheram. Bernardino, o feitor, incapaz de andar, foi amparado por 2 outros homens que o deixaram em seu escritório ao lado da tulha, roncando sobre sua mesa. Às 3 da madrugada, a lua já havia sumido. O silêncio era absoluto. Ela saiu da senzala.
Descalça, ela atravessou o pátio. A porta do escritório de Bernardino estava destrancada, como sempre. Ele estava lá, como ela previra. A cabeça sobre a mesa, a garrafa de cachaça caída ao lado, o cheiro de vômito no ar. E ao lado de sua mão, o prêmio, a caderneta de capa de couro. Com a precisão de seus dedos queimados de soda, ela folheou até as datas que ela sabia de cor. Os registros de 1871 em diante. Ela não rasgou o livro inteiro. Ela destacou, metodicamente, apenas as páginas que importavam. Os batismos dos ingênuos, as anotações de vendas, as datas que Lúcio e o vigário haviam ajustado. Eram 5 páginas. Deixou o restante da caderneta, agora mutilada, aberta sobre a mesa ao lado da cabeça de Bernardino, e saiu. Os médicos da vila, chamados às pressas, levaram horas para retirá-lo dos ferros. Falaram em acidente com a moenda, embora todos soubessem que Augusto nunca havia operado máquina alguma. Ele não partira, mas a queda o deixara permanentemente alijado da cintura para baixo, um destino pior do que o desaparecimento para um homem que vivia de sua virilidade. Viu as páginas cruciais, a prova de seus próprios crimes e dos de Lúcio, desaparecidas. Em pânico, imaginando uma revolta iminente ou a fúria de Lúcio, ele não esperou pelo café. Antes que o primeiro sino da manhã tocasse, Bernardino sumiu. Entrou no cafezal e nunca mais foi visto, deixando apenas o livro rasgado como testemunha de sua covardia. Lúcio, lidando com um filho aleijado e a ausência de seu feitor, estava no limite. A colheita atrasou. Os boatos na vila corriam soltos. Mas antes, como era seu costume, foi à capela da fazenda para uma oração privada. O vigário curioso aproximou-se e viu que enfiadas entre os dentes do pente estavam as 5 páginas dobradas da caderneta de Bernardino. As provas das vendas ilegais, dos batismos falsificados e sua própria rubrica, benzendo as mentiras. O padre, temendo pelo seu próprio pescoço, não podia mais garantir a fachada de Lúcio. As irregularidades nos livros de batismo eram um risco que ele não correria. Os banqueiros não confiavam em um homem com livros tão descuidados e um filho aleijado em circunstâncias misteriosas. Confrontado pela ruína, Lúcio teve que vender metade das terras da Santa Cruz por uma fração de seu valor. Ela continuou na cozinha, movendo-se com a mesma precisão. Mas agora, seu silêncio não era o de uma escrava, era o de uma juíza. Lúcio e sua esposa a evitavam. O filho aleijado, confinado a uma cadeira de rodas na varanda, tremia quando ela passava. Ninguém ousou tocá-lo. Diziam que, nas noites de São João, se você passasse perto das ruínas da fazenda Santa Cruz, podia ouvir o ranger rítmico de uma colher de pau batendo na beira de um tacho de cobre vazio. E a pergunta que ninguém respondia, mas que todos carregavam, atravessando gerações: foi justiça o que ela fez? Ou foi apenas o único caminho que restava quando a própria lei se tornou a arma do opressor? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e justiça.